Rapaziada, uma parada que eu acho impressionante é que domingo o Vasco perdeu de 6-1 para o Flamengo. Estamos na terça-feira, dia 4, 2 dias após essa derrota humilhante do Vasco, e nós vemos poucas providências sendo tomadas no Vasco. Continuamos vendo muita briga de ego dentro do Vasco e pouquíssimas soluções, pouquíssimas providências sendo tomadas. E no que depender de mim, eu vou cobrar todos os dias para termos um Vasco forte novamente. Estamos longe disso, mas quem sabe daqui a alguns anos nós não possamos ver nosso time novamente brigando por alguma coisa, porque atualmente é muito difícil, é muito complicado. É o que eu falei com vocês. Ninguém toma providência no Vasco. Ninguém tem pulso firme dentro do Vasco. Desde a época da 777 até essa época atual, que o Pedrinho tem um certo comando ali também no Vasco, tem o próprio Lúcio Barbosa que tem comando, o Pedro Martins, esses caras que são os dirigentes do Vasco, são a cara do Vasco atualmente, ninguém toma providência nenhuma. Parece até que o Vasco venceu o clássico. Essa é a verdade. Você não vê jogador sendo cobrado, você não vê o próprio Pedrinho ou o Lúcio Barbosa ou o Pedro Martins vindo a público conversar com o torcedor, dar uma explicação. A única explicação de fato que tivemos até agora foi do Álvaro Pacheco sobre o que aconteceu. E, cara, quais são os próximos passos a serem tomados pelo Vasco? O Vasco vai se reforçar, o Vasco terá dinheiro para contratar nessa janela? Irmão, falta basicamente ali um mês para a janela de transferências abrir. E já era para o Vasco estar com reforços prontos, engatilhados, já até treinando com o restante do elenco. E a gente não tem isso no Vasco. Nós temos ali a situação do Felipe Coutinho, ainda que é um imbróglio. Hoje terá uma reunião com o Pedrinho. Espero que essa reunião seja para selar o Felipe Coutinho de volta ao Vasco da Gama. Temos um Souza pedindo para voltar ao Vasco, mas em relação a zagueiro, o Vasco não tem nada resolvido. E eu vou cobrar todos os dias pro Vasco contratar um zagueiro e não termos mais Léo Neymaicon jogando pela zaga do Vasco. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei que no próximo jogo contra o Palmeiras, próximo meio de semana, vai estar lá Maicon e Léo na zaga do Vasco fazendo merda o jogo todo, fazendo a gente perder e sendo humilhados novamente. Porque nada muda na merda desse time. E é por isso, até que me faz pensar, cara, ninguém que tá ali no Vasco, no comando da porcaria desse clube, é vascaíno de verdade. Porque um vascaíno de verdade nunca aceitaria essa humilhação que a gente passou para o Flamengo e continuaria tudo bem. Ah, eles não ganharam folga, eles estão treinando, sabe, cara? Eles estão treinando o quê? O Vasco é o time que treina e piora. Se existe time no Brasil que quanto mais treina piora, é o Vasco, irmão. Tá de sacanagem. Toda vez que o Vasco tem uma semana livre para treinar, é tempo pro técnico inventar de mudar o time, de fazer merda e de piorar o nosso time. Essa é a grande verdade. Eu falei aqui com vocês, se o Vasco jogasse com 3 zagueiros contra o Flamengo, ia dar merda. E a merda deu e foi gigante. Todo mundo sabia que se o Galdame jogasse no meio de campo ia dar merda e a merda ia ser gigante. E aí você tá vendo, porra, beleza. Esses jogadores são contratados pelo Vasco. Eles não têm culpa. Sabe, a real culpa é de quem contratou. Porque o cara foi contratado pelo Vasco. Alguém escala ele, alguém contrata, alguém faz um contrato para ele assinar, alguém se interessa pela contratação do atleta. Mas chega um momento que você precisa tomar providências. Providências urgentes para o torcedor ver, cara, tem algo acontecendo no clube. O torcedor não vê nada acontecendo no clube. A gente não vê nada. A única coisa que a gente vê é uma passividade gigantesca dessa corja de dirigentes do Vasco. Aí a notícia que a gente tem é essa. Pedrinho nomeia Felipe Maestro diretor técnico. Ele trabalhará ao lado de Pedro Martins. Tá, quero saber do jogador que vai vir. Quero saber da contratação. O Vasco vai trazer um zagueiro top que vai dar jeito na nossa zaga, vai contratar um lateral direito bom pra gente parar de sofrer na lateral direito que a gente sofre há anos, vai contratar um meio campista bom de fato. Quando eu falo meio campista, eu falo um segundo volante bom pra ocupar o lugar do Paulinho e do Jair que estão lesionados. Não vai contratar, né, cara? Não vai, você não vê um nome decente sendo ligado ao Vasco, você não vê um nome decente de negociação evoluindo. Se vê mais do mesmo. Ah, meu Felipe Mestre, cara, eu quero saber de futebol, de dentro de campo. O Felipe vai voltar a jogar futebol? Não vai, porra. Irmão, não dá. O Álvaro Pacheco, ele tentou fazer o quê? O que ele fazia lá no time dele em Portugal, na Vitória de Guimarães, no Vasco. E aí, o que que deu? Perdemos de 6. Porque não tem as mesmas peças. A gente não tem qualidade. A gente tem um time, sabe? Eu vou mostrar o lance aí agora pra vocês do Payet procurando opção de passe no time do Vasco. Eu tava no estádio e eu vi esse momento, cara, isso me deixou muito puto.
E foi logo assim, em sequência, a expulsão do João Vitor. O time do Vasco estático, encaixotado na marcação do Flamengo e todo mundo com medo de receber a bola, sem opção nenhuma de passe. Ninguém, porra, fazia um facão nas costas do zagueiro, ninguém se movimentava, pedia a bola, toque em mim. Ninguém se apresentava para driblar nem nada. Era um time passivo, todo mundo aceitando. E aí, cara, o jogo não desenvolve, porque o Vasco é um time formado por 11 jogadores ali que estão com medo dentro de campo de jogar futebol, cara. Os caras não desfrutam do prazer que é jogar futebol. Quantas pessoas não queriam ter essa oportunidade de estar jogando Vasco e Flamengo? Para os caras entrar todo borrado dentro de campo, com medo. É o que eu falo, nenhuma providência é tomada. Você vê o noticiário do Vasco, que é uma coisa mais vergonhosa. Ah, o Pedrinho foi conversar com o elenco. Conversar com o elenco? Conversar com o elenco? Tem que ainda conversar com o elenco? Caralho, irmão! Vocês não estão vendo o buraco que o Vasco tá se metendo? O Vasco realmente hoje tá caminhando pro 6º rebaixamento, cara. Você acha que esse time vai se recuperar psicologicamente depois da porrada que levou? Caralho, e aí a gente tem que se apegar na contratação do Felipe Coutinho. Cara, sabe por que o Coutinho não vai conseguir dar jeito nesse time do Vasco, milagrosamente falando? Porque a gente não tem volante. Eu sei que muita gente fica puto quando o Vasco tá buscando volante, mas tem que buscar volante bom de qualidade, porque volante é o que faz o time, sim, de fato, acontecer. É uma fase importante você ter a transição da defesa pro ataque, e o Vasco não tem isso hoje em dia. E aqui vai também minha cobrança ao Álvaro Pacheco. Cara, tu vai jogar de novo com 3 zagueiros contra o Palmeiras? Tu quer ver de novo o Vasco sendo goleado? Eu nunca vi o Vasco jogar com 3 zagueiros e dar certo. O Vasco vai ganhar, sei lá, 1, 2 jogos com 3 zagueiros. De resto, irmão, o Vasco perde todos. Isso é algo fadado ao fracasso, o Vasco jogar com 3 zagueiros. E eu entendo que pro Álvaro Pacheco é muito difícil ele chegar no Vasco, pegar um time já abatido psicologicamente, um time de covardes, um time de medrosos, um time que os caras são ruins tecnicamente, e dar jeito. Não existe. Você precisa também de material humano, porra. Não existe. Você precisa de material humano. O Vasco hoje não tem material humano pra jogar futebol. E, cara, vocês não têm noção de como eu queria poder ajudar o Vasco. Mas eu não posso fazer nada. Nós que somos torcedores é só cobrar. Novamente, o Vasco terá mais de uma semana para trabalhar, mas é difícil você trabalhar. Porque você coloca o time reserva do Vasco contra o time titular do Vasco para, sei lá, testar as coisas táticas que você vem trabalhando. E contra o time reserva do Vasco vai funcionar, porque os caras são horríveis. Aí pega um time melhorzinho, nada funciona, tá ligado? O que? Ele tava treinando com o Galdames no meio de campo, é o Galdames marcando os reservas do Vasco, que já são ruins. Porra, caralho, o Galdames deveria estar um leão roubando bola, os caramba, vai pegar cara de qualidade, vai tomar ataque o tempo todo. Irmão, o Galdames é o jogador que pior marca no futebol mundial. O Vasco é o time que menos pratica futebol no futebol. O Vasco é o time mais fácil de você jogar futebol no mundo contra. Todo mundo quer pegar o time do Vasco para jogar contra, irmão. E ainda tem também essa notícia que o David não jogou por conta de cláusula contratual, que ele teria que ser... Irmão, caralho, só no Vasco que tem essas merdas. Eu tomei um susto, porque o natural seria jogar o David e o Verratti no ataque. O David não é um primor tecnicamente, tem nada, mas ele é melhor do que o Ryan e mais pronto, irmão. O David às vezes consegue proteger uma bola, briga, faz falta no momento necessário. Arranca, ora em velocidade, dá mais opção de passe. É um cara que não se esconde do jogo, o David, diferente de outros do Vasco. Ele pede a bola, pode errar, dominar errado, fazer os caramba, mas ele pede a bola e tenta jogar. No Vasco o resto é covarde, irmão. E ele não jogou a cláusula contratual pro David. Caralho. Mesma coisa do Adson, irmão. O Vasco gastou mais de 300 milhões para montar um time que não subiria da Série B para a Série A. Essa é a verdade. Hoje, irmão, a gente não ganha nem de time de Série B. Esse time do Vasco tava nem ganhando do Nova Iguaçu, que nem, sei lá, acho que nem Série tem. E ninguém é preso, ninguém é nada, irmão. Fazem o que querem com a porra da torcida. Fazem o que querem com a torcida do Vasco. Aí vem depois falando, não, o jogador tem família, tem que tomar cuidado com o que fala do jogador, porque o cara tem família. Pô, aí a gente não tem família não, né? É legal você ser zoado o dia todo, né, por ser vascaíno, é legal, né? O torcedor não tem família, o torcedor não tem nada, né? Não tem vida. A nossa vida é muito pior e mais complicada do que a deles. Pô, quem dera
Quem dera. Qualquer torcedor trocaria de lugar com esses jogadores do Vasco. Ganhar 500, 600, 700 mil por mês pra tomar de 6 do Flamengo e não tem uma multa, não tem uma providência, irmão, pra multar. Ó, esse mês vocês não vão receber 50% do salário que vocês fizerem em campo, porra. Vocês estão de sacanagem? Só assim. Aí doeu no bolso, duvido, os caras comer grama. Ó, esse mês vocês só recebem se vocês ganharem pelo menos 2 jogos do mês. Poxa, aí é comer grama. Contrato de produtividade. Do jeito que tá, porra, é uma mata. O Vasco é uma mata pra empresário. O Vasco é uma mata pra jogador. Estamos esperando providências. Pedrinho, grande ídolo do Vasco. Respeito como ser humano, grande ser humano. Mas, porra, tá na presidência do Vasco. A 777 hoje não tem mais interferência no Vasco nesse momento, mas tá aí. Mas o torcedor do Vasco espera respostas do Pedrinho, do Pedro Martins, do Lúcio Barbosa e também do Felipe, agora que ele é o diretor técnico do Vasco, e também do Álvaro Pacheco. Irmão, marca uma coletiva, se explica e fala, por favor, que o Vasco vai arrumar dinheiro, não sei de onde, para contratar jogadores prontos, jogadores de 28 a 30 anos de idade, a 31, 32 anos de idade, que vão dar jeito no nosso time. É isso só que o torcedor quer ouvir, é só isso que o torcedor quer ouvir e quer saber. Não quer saber se o Felipe é diretor técnico e o caralho a 4. A gente quer saber de contratação de futebol dentro de campo. Valeu? Fui.